Agora é o seguinte, a gente vai trazer mais informações de um especialista, né? Inclusive, pode colocar no ponto, Gi, do especialista. Para a gente falar com ele isso. A gente conversa com o especialista, o senhor Marcos Pisato. Olá, boa tarde. Senhor Marcos, boa tarde. Obrigado pela disponibilidade em atender a nossa reportagem. Eu ia perguntar se estava tudo bem, mas realmente é uma tragédia em toda a nossa região e no cenário brasileiro essa notícia já toma conta. Senhor Marcos, o seguinte, a gente tem algumas imagens, principalmente uma da cabine da aeronave, onde mostra muito gelo, uma parte bastante tomada por gelo, percebemos que estava frio e na conversa a gente percebe de fontes preliminares de que havia uma preocupação entre a tripulação. O senhor acha que isso pode ter alguma coisa a ver com esse acidente? Boa tarde para você. Olá, boa tarde. Eu não sou especialista em acidentes, tá? Eu tenho uma carreira na aviação comercial de 38 anos de aviação, 30 delas na aviação comercial. Então, o que eu posso trazer é um pouco da minha experiência, do conhecimento e do pouco que eu ouvi falar do acidente. Seria leviando o termo que aconteceu. A gente tem o CENIPA aí que vai passar meses investigando para dar um parecer. Coincidentemente, eu acabei de pousar no aeroporto de São Paulo há 2 horas atrás e a gente recebeu o tal do SIGMET, que é uma mensagem que é dada aos pilotos quando algum efeito meteorológico muito significativo, muito perigoso, turbulência, cúmulos nimbus, formação de gelo. E na minha aproximação hoje em São Paulo, a gente pegou bastante gelo na aproximação. Porém, o avião que eu voo, a gente voa acima desse gelo. Esse gelo é muito crítico entre os 120 e os 180, 12 mil pés e 18 mil pés. Então, quando eu passo por esse gelo, a gente toma algumas providências, passamos por ele e efetuamos o pouso em segurança. Esse avião, especificamente o ATR, que é uma excepcional aeronave, ela voa no meio desse gelo. Então, realmente o gelo pode ter sido a causa do acidente, mas é um achismo trazendo o histórico do avião, que é um avião que voa numa altitude onde o gelo é muito, muito chato de se livrar dele, né? Você tem mecanismos, você livra o avião do gelo. E nesse nível que esse avião trabalha, esse gelo é muito difícil, ele gruda no avião de uma forma muito chata de tirar. Então pode realmente. Eu vi uma imagem, essa que você mostrou, o avião está caindo num parafuso chato, que é uma manobra assim, eu acho que é impossível de o piloto sair dela num avião desse porte. Avião de acrobacia, que é só para isso, quando o cara entra num parafuso chato, às vezes ele não sai. Um avião comercial, então, ali quando ele entrou e é característica desse tipo de problema, de uma formação de gelo nas asas que fez com que o avião estolasse, mas é especulação, é a investigação que vai dar o parecer verdadeiro. De forma oficial, a gente sabe que burocraticamente a gente tem vários sentidos até vir a confirmação da quantidade de pessoas que morreram nessa tragédia, né? A gente pode falar nesse momento que são dezenas de pessoas, a princípio a informação é de 58 passageiros, mais 4 tripulantes, ou seja, ao total 62 pessoas a bordo. A gente aguarda, obviamente, né, a confirmação das mortes, as coisas são precipitadas atualmente até para confirmação, mas mesmo assim a gente traz uma tragédia a nível nacional na aviação brasileira, né, Marcos? Sim, são raros os acidentes. O Brasil figura um dos lugares mais seguros de voar. A aviação comercial no Brasil tem o nível dos Estados Unidos, o nível da Europa. Então, quando acontece, causa tristeza e comoção para todo mundo. Sem sombra de dúvida. Para você como especialista em aviação, a gente traz como foco principal na aviação, isso em termos mundiais, principalmente questão de segurança. E todo acidente que acontece depois de uma longa investigação, após grandes estudos, traz para atualizações para que a aviação fique ainda mais segura do que já é atualmente. É claro que lições são aprendidas com cada acidente, né?
Sim, a aviação especificamente, isso em geral, mas a aviação ela aprende muito com os erros dela. Por isso que o CENIPA, quando faz a investigação, ele não busca punir os culpados, e sim achar a causa para que isso não repita, né, no futuro. Eu gostaria que o senhor desse um parecer para a gente, também no sentido desse acidente, coloca a imagem inicialmente do avião em parafuso, né? Vamos usar esse termo, o avião em parafuso, no momento em que ele está caindo. Essa imagem, ó, essa imagem impressiona, né? Impressiona porque o avião normalmente vai a grandes velocidades lá em cima. Como que, em sã consciência da gente, nós aqui do outro lado que somos leigos, faz com que isso possa acontecer com um avião desse porte, com um avião dessa magnitude, que foi feito com segurança para poder sobrevoar a nível nacional. Então tem tudo isso, né? Olha lá, o parafuso que ele dá antes da queda, praticamente planando. E ali no impacto com o solo, obviamente, há uma explosão. Acho que não haveria outra forma, porque daria, esse tipo de ocorrência dá para ser evitado, Marcos, por toda a sua experiência que tem em aviação? Olha, eu nunca operei o ATR, tá? A minha escola é outra, é o Boeing. Ele ali, aparentemente, ele estourou. Os motivos, provavelmente, é o gelo. Tem outras coisas que trazem esse tipo de problema. A diferença desse parafuso que ele fez com o parafuso tradicional, o nariz está embaixo do avião. Ele fica para baixo, apontado para baixo, e o avião virando. O que é fácil de sair dessa posição. Agora, o parafuso chato, você tem que mudar o CG dele, ou seja, fica quase que impossível sair dessa manobra, não tem o que fazer. Agora, são alguns fatores que fazem com que o avião tenha esse tipo de problema. A gente está trabalhando a hipótese de que, no meu caso, foi gelo. Que sobrecarrega o peso da aeronave, muda o perfil aerodinâmico, aumenta a velocidade de estouro do avião, faz com que ele estoure e vem para o chão, e o piloto tem pouco o que fazer. Marcos, para você que chegou agora na nossa programação aqui na RF TV, nós estamos conversando com o Marcos Pisato, especialista em aviação. Ele está trazendo parecer, né, com um olhar mais técnico, um olhar mais especialista para esse tipo de acidente, para esse tipo de ocorrência que pinta aqui na nossa região e que, infelizmente, né, traz uma tragédia gigantesca a nível nacional, que nós vamos ouvir falar hoje, o final de semana, repercutir também durante a próxima semana, trazendo atualizações em toda a RFTV, em toda a nossa programação. Quando surgiu essa notícia, você me dizia que chegava num aeroporto na capital paulista e muito provavelmente informações também pintem em grupos que o senhor esteja, né? Há algum tipo de atualização com relação a esse acidente que aconteceu, Marcos? Então, eu moro em Campinas e eu pousei em Guarulhos, lá em São Paulo. Então, eu comecei a receber algumas coisas na estrada, retornando. Sexta-feira, chuvosa, então a estrada estava movimentada. Então, quando eu cheguei aqui em casa, que eu vi alguns vídeos, mas o pessoal não comentou, eu não vi nenhum comentário ainda falando sobre o que poderia ter sido. O meu parecer aqui é baseado na vídeo que eu vi, no conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho do histórico desse avião e da experiência que eu tive na aproximação minha hoje em São Paulo, onde eu peguei bastante gelo, eu recebi esse SIGMET, e então eu me limito a isso aí. Marcos, nós ouvimos de uma forma preliminar algumas pessoas criticando essa aeronave. Gostaria que o senhor falasse novamente sobre o quesito segurança desse tipo de aeronave. Tá. Cara, como eu volto a dizer, eu não voei essa aeronave, eu tenho um irmão que voou ela. Ela é uma aeronave excepcional, voa no mundo todo, tem um índice de segurança assim, excelente, a aeronave é excelente. Nós temos no Brasil aqui 2 ou 3 empresas que operam ela em quantidade grande. Então foi mais fatalidade. Ela, como todo turbo-hélice, volto a dizer, eles voam num nível crítico. Quando o tempo não está bom, quando tem um SIGMET, quando tem formação de gelo. Essas aeronaves, não ela especificamente só, toda aeronave turbo-hélice
voa num nível muito crítico para esse tipo de clima, que pode causar esse tipo de acidente. Mas, como a gente vê a raridade, é muito raro isso acontecer, né? Então, a aeronave é muito boa, é segura, foi realmente uma fatalidade. Marcos, muito obrigado pela sua disponibilidade de atender a nossa produção, atender a gente aqui para passar um pouco mais, né, da sua experiência na aviação. E a gente lamenta muito, né? Você, como especialista em aviação, deve estar arrasado com uma notícia dessa. E para a gente fica isso muito tempo, a lembrança fica muito longa, porque isso vai para a sala de aula como ensinamento para evoluir o nível de segurança de todos nós aqui. Um abraço para você, bom final de semana, Marcos. Obrigado a todos.